Foi meu professor que me falou pela primeira vez sobre o Cataguela. Ele disse que depois que o Cataguela virou mudo, ele tem apenas um sonho, que é o de dar um grito. Só que o grito dele tem que ser pela garganta de outra pessoa. Essa pessoa tem que ser poeta e ainda por cima morar em Sobradinho. Eu não sei se basta morar em Sobradinho ou também tem que nascer em Sobradinho. Assim, eu nasci em Sobradinho e moro em Sobradinho. E acho que por isso eu levo vantagem. Eu acho que o Cataguela sabe que eu existo. Porque um dia, quando eu tava indo pro dentista, tava com a minha mãe, aí a minha mãe apontou pro muro grande que tava escrito assim, uma frase em vermelho. Tava assim: quem tem que ir, tem que ir. A minha mãe apontou para aquele muro e falou: nossa, que mensagem sem noção. Quem escreveria isso? Eu vi aquilo, só que eu pensei: não, isso aí não é do Cataguela. Porque quando é do Cataguela, você sente que é dele. E ele sempre escreve em azul, então a frase estava em vermelho, então não é dele. Mas outro dia, quando eu tava indo de novo pro dentista para colocar o aparelho, aí embaixo da frase tava assim: quem não tem, também. Essa eu tenho certeza que era do Cataguela. Olha, até onde eu sei, ninguém nunca viu Cataguela. Como que eu fiquei sabendo? Olha, em 2009 eu me mudei para Sobradinho e tava numa kitnet ruim, rapaz. E procurando lugar para morar, insatisfeito com a cidade, triste, não tinha sido bem recebido aqui. E voltando assim perto da meia-noite, voltando para casa, vi uma faixa numa rotatória. Eu não sei se você sabe, mas aqui em Sobradinho as pessoas anunciam nas rotatórias, elas mandam fazer faixas alugando kitnet, casa, vendendo carro e colocam nas rotatórias. Todo mundo faz isso. Então eu no ônibus vi a faixa, já peguei uma caneta, um papel, coloquei a cabeça assim para fora da janela para anotar o telefone, né? Quando o ônibus se aproximou, fiquei assustado. Não era anúncio, era um poema. E aí fiquei perplexo. Aí rapidinho li o poema assim e mexeu demais com a minha cabeça aquilo. Era mais ou menos assim o poema. Velhos e crianças que moram em mim choram de alegria, porque afinal de contas todos estamos aqui, nessa cachoeira seca. O Cataguela escreve mensagem aonde der, em papéis, no chão que ele encontra, vai lá, escreve, em muros, em vidros de carro, faixas, aonde der para ele escrever, ele escreve. Até hoje eu já abri mais de 500 papéis, só que só um era dele. Se for preciso abrir 1000, eu abro sem problema nenhum. O que eu quero é continuar a busca e encontrar mais uma pista dele. Eu já vi o Cataguela. Ele é alto mais ou menos desse tamanho assim. Ele não gosta de crianças. A pele dele é escura que só, de tanto ele não tomar banho. Ele é careca e só usa roupa azul. À noite, quando ele tá com fome, os olhos dele ficam vermelhos e ele ataca os tiozinhos que vendem pipoca. O Cataguela ficou mudo quando ele estava em Fortaleza, na casa de uns parentes dele. Aí ele estava recitando um poema do Fernando Pessoa, o poema Eros e Psique. Aí ele, no meio do poema, esqueceu quem ele era, aonde ele estava, quem eram aquelas pessoas que estavam ali ouvindo ele. Aí ele ficou desesperado. Aí ele começou a correr, gritar, e o desespero foi tanto que ele acabou ficando mudo. Só que, assim, com o tempo, né, ele voltou pra Sobradinho, recuperou a memória. Só que ele ficou muito angustiado porque ele não conseguia se comunicar, ninguém entendia o que tinha acontecido. Aí ele fugiu de casa. É difícil comparar Fernando Pessoa ao fenômeno Cataguela.
O Fernando era realmente uma pessoa solitária. Ele tinha uma relação com a vida assim, ímpar, sabe? Ele era um estudioso da personalidade humana, contudo ele tinha problemas acerca da sua própria personalidade. A partir daí é o que eu venho falando. Ele escreve mensagem onde der. Mas quando ele começou com isso? O professor disse que com pouco tempo dele morando na rua, o poeta Fernando Pessoa apareceu para ele e falou assim, que quando ele encontrasse um poeta ou uma poeta verdadeira daqui de Sobradinho, ele ia voltar a falar. Foi nesse dia ele se tornou o Cataguela. Aí eu fiquei completamente perdido, desci na parada errada, não consegui dormir à noite e no dia seguinte também decidi não ir trabalhar. Saí pelo comércio procurando descobrir quem é esse poeta que escrevia essas coisas. Aí fui a posto de gasolina, lotérica, restaurante, loja de roupa, salão de beleza e ninguém conhecia nada. Aí eu desisti, né? Falei, tá ótimo. Já aquela faixa já tinha me dado as boas-vindas, sabe? Já estava feliz com aquilo, apesar de não ter descoberto. E fui tomar um suco de laranja na padaria. Lá acabei perguntando para atendente também. Falei, ei moça, você sabe quem é que escreve poesia e coloca nas faixas aqui nas rotatórias? Ela, não. Falei, aí tinha um caminhoneiro do lado assim, sabe? E aí ele chegou pra mim e falou assim, ei, foi o Cataguela, cara. Eu falei, quem? Ele, o Cataguela, bicho. Eu falei, tá, o Cataguela, o poeta, né? Ele, o Cataguela. Eu falei, tá, o Cataguela. E vem cá, tu tá sabendo onde o Cataguela tá morando, cara? Aí ele bravo assim, o Cataguela, cara. Aí eu, tá. Eu comecei a escrever poesia por causa dele. Não totalmente por causa dele, mas depois que eu entendi a história dele, depois que eu comecei a estudar mais sobre o Cataguela, eu decidi que eu seria uma poetisa. Eu não me importo em ver as pessoas lendo o meu poema. Se gostar, bom. Se não, bom também. O que eu quero mesmo é continuar procurando o Cataguela. O amigo do meu tio tava vendendo pipoca na rua, ele é tipo um pipoqueiro. Ele tava lá no ginásio de futebol a barca. E o pneu do carro dele furou. E ele tava certo pra trocar. Aí ficou demorando. Aí foi atacado pelo Cataguela. E contou uma coisa bizarra pra ele que ele desmaiou. O amigo do meu tio morreu. E depois que ele foi pra Bahia de ataque cardíaco. Fora esse amigo do meu tio que morreu, acho que eu sou a única que já viu o Cataguela. O Cataguela me parece estar focado num tema único, o existencial. Ele parece estar mais ligado às questões da morte. Se eu fosse defini-lo, eu diria que ele é um homem certo da falibilidade humana, mas que consegue transcender a isso numa visão do todo. Parece que ele descobriu que a espécie humana tende à feiura, mas que no final ele consegue enxergar que nem a feiura é feia, nem a beleza é bela. E é tudo sem sentido. Daí em diante eu comecei a entrevistar pessoas na rua, né, que tinham tido alguma experiência com as mensagens do Cataguela. Acabei que entrevistei mais de 200 pessoas. E acabei fazendo um livro, né, que teve até uma boa repercussão. Na escola também trabalho, levo as mensagens do Cataguela, interpreto com os alunos. Os alunos saem pela cidade buscando mensagens também, né? Tem uns que são até mais interessados no tema. Eu acho que todos em Sobradinho deviam sair pelas ruas procurando o Cataguela. Por quê? Porque uma pessoa igual a ele só aparece de 1000 em 1000 anos. O sentido da minha vida é procurar o Cataguela. Eu não sei se um dia eu vou encontrar, mas eu já decidi que eu vou procurar ele até meu último suspiro.
Assim, se um dia eu encontrar o Cataguelo vai ser ótimo, eu vou ficar muito feliz, vou chorar bastante, mas se eu encontrar o Cataguela, eu vou perder a busca. E se eu não encontrar o Cataguela, eu vou ter a busca sempre comigo e vou poder chorar todos os dias. Fernando Pessoa se divide. O Cataguela não. E resumo da ópera? Olha, o Cataguela, ele escreve mensagem para quem precisa ler, sabe? Ele coloca as mensagens onde que elas têm que estar, aparecem quando tem que aparecer, do jeito que tem que ser e, o pior, ele acaba transformando quem tem que transformar. No meu caso, isso mexeu muito comigo e aquela mensagem foi quem me deu as boas-vindas para a cidade.